Consideremos uma matriz A dada por essa expressão aqui e a questão pede, determine A3, definido como sendo o produto de A por ela mesma 3 vezes. Depois pede para determinar AN, que é o produto de A por ela mesma N vezes, e achar um K natural, tal que essa equação matricial aqui ela é verificada. Então, solução bom, A3 é o produto de A por A 3 vezes. Posso olhar isso aqui como sendo A vezes A é A2. Então, eu vou olhar A3 dessa forma. Eu calculo A2 e depois faço o produto de A por A2. Bom, mas A2 é A vezes A. Então, vamos considerar a matriz A e multiplicar por A. Então, isso aqui gera o seguinte. Então, você tem 1 mais 0 dá 1. Você tem 1 mais 1, 2. Aqui você tem 0 mais 0. E aqui você tem 0 vezes 1, que é 0, mais 1. Então, isso aqui é o A2. Agora, vamos voltar aqui e achar o A3. Então, A3 é A vezes A2. Então, vai ser 1, 1, 0, 1. E o A2 que a gente já encontrou aqui. 1, 2, 0, 1. Então, o que isso aqui produz? Primeiro elemento aqui, multiplica os elementos da primeira linha pela primeira coluna. Então, fica 1 vezes 1, mais 1 vezes 0, dá 1. O elemento aqui, 1, 2, primeira linha, segunda coluna. Então, 1 vezes 2, mais 1 vezes 1, 3. Esse elemento aqui, segunda linha, segunda coluna. Então, 0 vezes 1, mais 1 vezes 0. E esse elemento multiplica a segunda linha pela segunda coluna. Então, fica 0 vezes 2 mais 1, 1. Então, isso aqui é o nosso A3. Isso fecha a primeira parte da questão. Agora, vamos analisar esse caso 2 aqui. Vou começar aqui um espaço aqui. Se não der, a gente depois volta e apaga em algum espaço ali em cima. Mas vou começar aqui embaixo. Bom, eu vou fazer assim. Eu vou achar uma expressão para n. Uma vez determinado a n, eu vou para essa equação. Bom, se eu fizer n igual a K2, eu tenho essa expressão para A, K2. Se eu fizer n igual a 5K, eu obtenho essa expressão A, 5K. E se eu fizer n igual a 6, eu obtenho essa expressão A6. Então, eu posso resolver essa equação e ver qual é o valor de K que é fixado de modo que ela seja verdadeira. Então, primeiro a gente tem que determinar o AN. Bom, aqui, o AN, a gente tem que ter mais ou menos uma ideia de como ele é formado. E se a gente quiser se certificar que essa forma intuitiva que a gente olha e acha que descobriu quem é o AN para um certo N, se essa forma realmente é correta, a gente pode usar um processo chamado princípio da indução. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes do princípio da indução, mas eu vou mostrar para vocês como é que você pode se certificar de forma prática, né, usando o princípio, sem ficar enunciando muito, se aquele AN que intuitivamente você acha que obteve, realmente ele é o AN que vale para todo N natural. Então, veja, primeira coisa, nós observamos o seguinte. Se eu pego o A2, como se eu estivesse colocando N igual a 2, a forma para o A2 foi 1, 2, 0, 1. Quando eu considerei o A3, a forma do A3 parece que agora
parece, né? Mudou. A gente vê em relação ao A2, o que muda? Muda esse índice aqui, ó. Esse índice não, esse elemento aqui. A2, aqui o N igual a 2, o 2 vai aparecer aqui, na posição 1, 2. Se você fizer A3, esse 3 que é o N, ele vai aparecer aqui, ó, também na posição 1, 2. Todos os outros elementos estão dando a entender que eles não mudam. 1, 1 na diagonal principal e 0 aqui, ó. 1, 1 e 0. Então, seria o caso da gente considerar que o AN, fazendo o produto de A por AN vezes, ele tem uma forma que generalizaria isso. Basicamente, aqui é o N, então a gente mantém tudo igual. E o AN, a princípio, a sugestão que a gente tem é escrevê-lo assim. Agora, se você quer se certificar que isso é verdade, então você usa o princípio da indução. Bom, o princípio da indução, tecnicamente, tem que valer para um certo n, em geral n igual a 1, que é onde começa o natural, e vale, né? Porque A seria A1, e aqui tem o n igual a 1. E você supõe que essa expressão é verdadeira para n e tenta obter o que seria a expressão para AN mais 1. Se a n mais 1, você obter uma expressão onde, basicamente, você substitui esse n por n mais 1, então, realmente, isso aqui, a n dado por essa forma, é a expressão válida para todo n natural. Então, repetindo, eu quero mostrar que esse AN que eu obtive aqui, ele realmente vale para todo n natural. Então, eu acho um n, aqui o n igual a 1, e vejo que ele verifica para n igual a 1. Porque se eu colocar A1 aqui, A1 é A. N igual a 1, eu tenho a expressão aqui. Agora, eu suponho que a n é dado por isso. E a partir dessa forma para o AN, eu tento obter uma forma para o AN mais 1, que no final é como se eu estivesse substituindo o n por n mais 1. É isso que eu quero verificar. Então vamos lá. Agora, o que é a n mais 1? Bom, eu vou tentar expressar a n mais 1 de uma maneira que eu use a expressão que eu tenho para o AN. Ora, a n mais 1 eu posso escrever como sendo A vezes A, n menos 1 às vezes. Ou, se preferir, dessa forma aqui. É como eu expressei o A3. A3 é A vezes A2. Então, AN mais 1 é A vezes AN. Por definição de AN mais 1. Então, eu vou fazer o produto de A por AN. O A é 1, 1, 0, 1. E o AN, a gente está supondo que é 1N01. Então, eu já vou usar isso aqui. Isso é uma hipótese, isso é uma suposição. Suponho que isso realmente é verdade. Eu vou usar aqui. Então, eu tenho 1N01. E fazendo esse produto, eu tenho o quê? Aqui 1. Aqui dá 0, né? 1 vezes 1 mais 1 vezes 0. Então, aqui fica 1. Aqui, o elemento que está aqui, primeira linha, primeira coluna. Então, fica 1 vezes n mais 1 vezes 1. Então, fica n mais 1 aqui. Esse elemento aqui, segunda linha, primeira coluna. Então, fica 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. Finalmente, esse elemento, segunda linha, segunda coluna. Então, fica 0 vezes n, que dá 0, mais 1 vezes 1, que dá 1. Então, veja, essa aqui, isso que a gente obteve aqui, é a expressão para o AN mais 1. E nós notamos que essa expressão para o AN mais 1, se eu mudar aqui n por n mais 1, realmente eu estou obtendo isso aqui. Então, eu estou comprovando que essa fórmula é verdadeira. Porque o AN mais 1 é exatamente essa fórmula substituindo n por n mais 1. Mas como é que eu me certifiquei disso? Bom, usando a definição de como é que eu construo a n mais 1. A vezes a n. Usando a hipótese, né, a suposição de que a n era isso aqui. Então, veja, ao fazer esse produto, eu obtive essa expressão, que é equivalente ao fazer n, a troca por n
trocando n por n mais 1, essa expressão de AN me dá exatamente isso que está aqui. Então, eu mostrei que realmente essa é a forma geral para o AN. Tá? Isso aqui é muito usado quando a gente quer provar realmente que o que a gente está intuindo aqui, ó, a partir do A2 e A3 para chegar no AN, como é que eu posso garantir que é verdade? Fazendo esse processo. Mais detalhes, sugiro o pessoal olhar o chamado princípio da indução, né? E lá, isso aqui é um pouquinho mais, aqui a gente fez de forma breve, mas é um pouquinho mais explicado com mais detalhes. Mas, ok, obtivemos aqui então a expressão para o AN. Então vamos agora estabelecer essa equação e descobrir quem é o K que realmente resolve a equação que está dada aqui. Então, consideremos a equação A de K2 menos A de 5K mais A6 igual a identidade. Então, bom, a N é dada aqui. Então, eu sei o seguinte, vamos colocar aqui embaixo, né? As expressões para essas matrizes. Quem é o A de K2? É colocar no lugar do N, K2. Então, esse aqui ficaria 1, K2, 0, 1. A 5K é como se eu colocasse, então, aqui no lugar do N, 5K. Então, 1, 5K, 0, 1. Ainda falta aqui o A6. Então, A6, no lugar do N eu ponho 6. Então, fica 1, 6, 0, 1. Então, agora eu vou fazer essa parte que está aqui. Eu vou expressar essa matriz que está no lado esquerdo. Então, eu vou fazer a soma de A, quer dizer, eu vou considerar AK2 menos A5K mais A6. Então, vou fazer isso aqui por etapas, né? Acho que dá para considerar aqui. Então, olha só, o que é fazer essas operações? É pegar o elemento 1, 1 dessa matriz, subtrair com o elemento 1, 1 dessa e somar com o elemento 1, 1 dessa. Então, você tem 1 menos 1 mais 1, que vai dar 1. Aqui, esse elemento é o elemento 1, 2. Você vai pegar o elemento 1, 2 dessa matriz aqui, que é esse, subtrair com o elemento 1, 2 dessa matriz, que é esse aqui, e somar com o elemento 1, 2 dessa, que é 6. Então, você vai considerar K2 menos 5K mais 6 para esse elemento aqui. Então, vai ficar K2 menos 5K mais 6. O elemento 2, 1, elemento 2, 1 de A de K2, subtraído com o elemento 2, 1 de A de 5K, somado com o elemento 2, 1 de A6. Então, você tem 0 menos 0 mais 0, que dá 0. E aí, finalmente, o elemento 2, 2 dessa matriz é o elemento 2, 2 dessa, menos o elemento 2, 2 dessa, mais o elemento 2, 2 do A6. Então, você tem 0 menos 0 mais 1, que dá 1. Então, essa matriz AK2 menos A5K mais A6 tem essa forma aqui. Então, o lado esquerdo ele vai ser expresso assim. K2 menos 5K mais 6, 0 e 1. E isso tem que ser igual à matriz identidade, que é a matriz que tem elementos 1,
0, 0, 1. Essa é a matriz de identidade 2 por 2, né? Então, veja, quando é que duas matrizes são iguais? Quando os elementos respectivos são iguais. Então, tem o elemento 1, 1 aqui dessa matriz, que está no lado esquerdo, da igualdade, é igual ao elemento 1, 1 aqui. O elemento 1, 2, ele vai ter que ser igual ao elemento 1, 2. Então, isso vai estabelecer uma equação do tipo K2 menos 5K mais 6 igual a 0. Então, a igualdade das matrizes que estão no lado direito e esquerdo me obriga, então, que esse elemento 1, 2 seja igual ao elemento 1, 2 aqui. Ou seja, eu obtenho uma equação para o K. Agora, o elemento 2, 1 tem que ser igual ao elemento 2, 1. E realmente, eles são iguais, que é 0. Assim como o elemento 2, 2 dessa matriz tem que ser igual a esse também. E são, 1 é igual a 1. Então, basicamente, para essa matriz que está no lado esquerdo, essa combinação aqui, ser igual à matriz de identidade, eu tenho que impor que K2 menos 5K mais 6 é igual a 0. Isso aqui, resolvendo por Bhaskara, né? Aqui a gente também tem aquela regra, dois números que multiplicados dão 6 e somados dão 5. Pode ser K igual a 3 ou K igual a 2. Ou então usa Bhaskara e você vai achar isso aqui, mas a gente já faz direto, porque é bem fácil pelos coeficientes que estão aqui, né? Menos 5 e 6. 3 vezes 2, 6, a soma tem que ser com o sinal trocado esse aqui. Então, 3 mais 2, 5. Trocando o sinal menos 5, a gente achou os valores de K que realmente tornam essa equação matricial verdadeira. K igual a 3 ou K igual a 2, isso fecha a questão.